Querido Frei Alex, comunidade de Santana reunida, que o Senhor vos dê a sua paz. A liturgia que nós estamos celebrando nesse segundo dia da nossa novena nos chama a atenção para pilares que precisamos seguir para melhor fazermos a experiência da fé. O primeiro deles é a confiança em um Deus que salva e liberta. Mas para que nós façamos a experiência da salvação, primeiro nós passamos pela paixão, pelo sofrimento. A este nós vamos vendo que durante todo o processo da história da salvação é um Deus que ouve o clamor do seu povo. É um Deus que sofre com o seu povo. Mas é um Deus que liberta a partir do sofrimento. É um Deus que se faz presente a partir daquele que clama, daquele que sofre. Este Deus se faz um com aqueles que são seus. A todo instante, este Deus quer renovar conosco a aliança. Agora, o que cabe a nós e que nós precisamos saber são os sinais para que nós também nos sintamos renovados e para que compreendamos este Deus da aliança e a fidelidade que precisamos manter. Como nós bem ouvimos nesta primeira leitura, o povo era escravo, o povo sofria. Porém, o Senhor suscitou homens que falassem em seu nome. Deus mostrou a esperança e renovou a sua fidelidade para com o seu povo. Vários sinais foram mandados para que não só o faraó, mas o povo também cresce. O último de todos foi aquele que colocou em sacrifício a vida. Então, ali neste momento, parece a nós romper com o antigo, já nos apontando o novo. Deus manda o povo se reunir, preparar uma ceia, porque naquele momento será a passagem, a Páscoa, e o sinal da salvação, como será mais tarde também para nós, o sangue. Então, aonde houver o sinal do sangue, a vida não será ceifada, porque ali estão atentos ao chamado de Deus. Então é isso que nós precisamos ter diante dos nossos olhos. Um Deus que percebe o nosso sofrimento e um Deus que renova a nossa esperança também por meio da vida. Então a comida deve ser o cabrito ou o cordeiro inteiro, assado. Isso para recordar ainda o sacrifício. Depois, quando nós ouvimos o Evangelho, esta cena em que Jesus e os seus estão sendo seguidos e estão sendo percebidos em todas as suas ações, não para copiá-lo, mas para julgar. Jesus e os seus, em dia de sábado, sentem necessidade, sentem fome. E Jesus não se importa pelo dia de sábado, mas ele dá o significado daqueles que precisam ser saciados. Então Jesus logo rebate que ele quer a misericórdia, não o sacrifício. Parece ser contraditório, porque na primeira leitura que nós ouvimos foi exigido um sacrifício. E agora Jesus já diz não mais sobre o sacrifício, mas a misericórdia.
Isso tudo para compreendermos que quando aquilo que deve ser o bem para nós, ele passa de nós e não nos faz livres, não é isso que Deus quer para nós. Deus nos quer livres. Deus nos quer que sintamos bem na sua presença, que vivamos bem na sua presença. Então, quando Jesus diz que Ele quer a misericórdia e não o sacrifício, é que se tire este peso daqueles que seguem, mas que sintam o alívio, que sintam que, estando com Jesus, o peso é leve. Então é isso que Ele nos chama a atenção. De nada adianta vivermos uma religião que não nos liberta, que nos coloca em um sacrifício em que não nos transforma. Então Jesus dá sentido a esta realidade de uma lei que aprisiona. Então, da mesma forma como Deus Pai libertou o povo, Jesus veio em seus atos, na sua vida pública, libertando os corações aprisionados, para que estes façam a experiência do amor. Celebrando também a festa de Santana. Santana é aquela que viveu, provavelmente, o peso da tradição, mas que vislumbra a graça e a misericórdia de Deus. Aquela que rompe com a tradição pesada, mas que dá sentido ao novo, por meio da Virgem Maria e o seu neto Jesus. Aquele que transforma, aquele que gera vida, aquele que liberta os corações os quais necessitam ser libertados. Então, provavelmente, ela fez parte desse projeto, também viveu o peso da lei, por ser estéril, viveu provavelmente escondida, mas sempre confiante e fiel a este Deus. E também hoje, nós estamos rezando a missa da esperança, lembrando um ente querido. Quando nós nos propomos rezar pelos nossos entes queridos, primeiro é para o conforto da nossa alma. É para que as nossas lágrimas caiam não de desespero, mas que estas nos mostrem a saudade e a importância daqueles que partiram. Depois, quando nós celebramos um sétimo dia, quer dizer que a morte não tem a última palavra, mas a nossa vida está toda inteira ligada à vida de Deus. Então, mesmo que morra, se pelo batismo nós recebemos a libertação com Cristo, nós estaremos, porque Ele é a nossa certeza. É por Ele que nós rezamos, é por Ele que nós precisamos converter o nosso coração para estarmos todos juntos um dia na casa de Deus. O que nos assegura Jesus Cristo? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se perde quando tem este Deus como a sua verdade, como seu caminho e principalmente com a sua vida. Então, meus queridos irmãos e irmãs, não choremos de desespero, mas sim por saudade. E temos a confiança de aqueles que nós amamos, nós não os perdemos, mas nós os devolvemos, na certeza de que um dia todos nós estaremos juntos na casa de Deus, porque o próprio Cristo já nos disse que Ele iria e prepararia um lugar. E quando este lugar estivesse preparado, Ele nos levaria para estar com eles. Aos familiares, não se prendam à tragédia, mas recordem o tempo e o momento em que Deus os concedeu com esta pessoa tão querida. A isso nós chamamos de ressurreição. E a memória daqueles que nós amamos
nunca se perca. Então, que a Senhora Santana, mestra, estrela da fidelidade, da misericórdia, nos ajude a conhecer o seu neto Jesus. Nos faça firmes na nossa fé e confiantes que Ele renova todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.